Como recomeçar a vida? Você gostaria de reiniciar a vida de forma melhor? Você gostaria de deixar para trás os erros que lhe atrapalham? Assista até o final e você saberá qual é a orientação do Evangelho sobre isso. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sexta mensagem da série O que fazer com nossos erros. Para refletirmos no tema de hoje, nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que nos diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A melhor coisa que uma pessoa errada pode fazer é buscar perdão, porque o erro tem a capacidade de travar a nossa vida. Um erro, quando é alimentado, deixa a vida pesada. Por outro lado, a busca de perdão mostra que houve uma mudança de mentalidade, aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, porque a busca pelo perdão mostra que o errante deixou de defender e de proteger o seu erro. O arrependimento é um grande despertar espiritual, quando a gente desperta para o prejuízo que os erros são em nossa vida. Depois do arrependimento, a busca do perdão é a coisa mais produtiva que um ser pecador pode fazer. Assim, se o erro trava a nossa vida, nós temos que descobrir como destravá-la. A busca por perdão é a busca para reiniciar a vida que um dia ficou travada. A Bíblia chama esse destravar da vida de redenção. Redenção é o processo que faz a vida recomeçar a partir do ponto onde nós paramos, a partir do ponto onde nós erramos. Sendo assim, o que todo ser errante e errátil precisa é de redenção. E redenção é o grande assunto da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus mostra como devemos lidar com os nossos erros e como recomeçar a vida de uma forma construtiva. De acordo com o Evangelho, o recomeço da vida depende da nossa busca pelo perdão. A Bíblia mostra que a redenção é o que a gente encontra do outro lado da jornada pelo perdão. Só quem busca o perdão encontra a redenção. Eu convido você a olhar para as verdades presentes no texto que nós lemos hoje, para nós vermos como é que a vida recomeça, como é que essa redenção se processa em nossa vida. No versículo 8, o texto que nós lemos nos mostra a atitude de negar o erro. Essa atitude, na verdade, é a atitude mais comum. É quando nós dizemos que não temos pecado. É quando nós dizemos que não há nada de errado. É quando nós achamos que até mesmo os nossos erros são normais. Mas o texto diz que nós nos enganamos e estamos longe da verdade quando nós pensamos assim. Negar o nosso erro é uma atitude improdutiva para a nossa construção pessoal. Em seguida, no versículo 9, o texto nos mostra uma atitude diferente do versículo 8. A Bíblia nos fala da atitude de admitir os nossos erros. Essa é uma atitude inversa do que foi dito antes, porque ao invés de negarmos os nossos pecados, agora a gente confessa os nossos erros. Confessar significa admitir. Quando nós confessamos, nós estamos admitindo os nossos erros, e admitir os erros é resultado do arrependimento segundo o Evangelho, ou seja, de uma mudança mental para não mais fugir da realidade do pecado, mas para admiti-lo de frente. Confessar é uma atitude produtiva para a vida, porque é da confissão dos nossos erros que vêm os resultados apontados pelo versículo 9. E segundo esse texto, admitir o erro é produtivo porque existe perdão. O texto diz que para aquele que confessa, existe perdão dos pecados. Ao mesmo tempo em que é revelado que existe um agente desse perdão. Há alguém que impetra esse perdão. Por isso que o texto diz, Ele é fiel para perdoar os pecados. Esse agente do perdão é Deus. Deus, Ele é o agente maior
da realidade humana e, portanto, é Ele quem perdoa a vida como um todo. Se Deus é o agente do perdão que pode abranger a nossa vida e a nossa existência, isso mostra o interesse que Deus tem por nós. Deus quer que resolvamos a nossa vida. Ele tem interesse em nosso perdão, porque Ele tem interesse em nosso progresso. E a coisa mais importante a respeito do perdão é que Ele resolve a culpa. A culpa é um peso de 1 tonelada amarrado no pé do errante, no pé do pecador. É o pior impedimento para avançarmos na nossa construção pessoal. Por outro lado, o perdão resolve a culpa e tira um peso da nossa vida e deixa o horizonte livre para caminharmos em estradas melhores. Além disso, de acordo com o texto, admitir o erro é produtivo porque existe redenção. Por isso que o texto fala de purificar de toda injustiça. Redenção é a capacidade de recomeçarmos do ponto onde nós erramos, do ponto onde nós paramos. Redenção é o princípio presente na expressão purificar de toda injustiça que nós encontramos nesse verso. Porque redenção envolve purificação. A palavra purificar na Bíblia significa tornar puro, tirar a mistura que adultera o material original. Purificar não significa tornar uma pessoa ingênua como uma criança. Quem pensa assim tem uma má interpretação do conceito bíblico a respeito de purificação. De acordo com a Bíblia, adultos não devem ser ingênuos, adultos devem ser maduros. Quando a Bíblia fala de purificar, fala de tirar a mistura que adulterou o elemento primeiro. É tornar original. Assim como a água adultera o vinho, assim como a água adultera o leite, a purificação faz o caminho inverso. A redenção proposta por Deus em nossa vida quer que voltemos à condição original proposta pelo plano eterno de Deus para nós. E essa purificação é uma redenção em relação à injustiça, conforme diz o texto. Injustiça aqui não tem o sentido jurídico. Não se trata de crimes cometidos aqui. Injustiça é o contrário da justiça. E na Bíblia, justiça quer dizer retidão. A injustiça, portanto, é o rompimento com o caminho de retidão. É a respeito disso que uma pessoa errante precisa de redenção. Com efeito, a purificação tira a pessoa dos caminhos tortos do erro e põe a pessoa no caminho reto da justiça segundo Deus. Pela verdade da Escritura, nós observamos que o objetivo do perdão é resolver o erro. Não adianta tratar os erros com paliativos. Não tem como remendarmos os nossos erros, porque isso não os resolveriam. Por outro lado, quando o erro é resolvido, um peso é tirado dos nossos ombros e o horizonte fica livre à nossa frente para podermos avançar. A vantagem do perdão é que o perdão deixa a força do erro para trás e o perdão resgata a força do recomeço para a frente. Portanto, entenda que para você reiniciar a sua vida, você tem que assumir tudo o que está em sua frente. Significa que tem que abrir mão de coisas que precisam ficar para trás. É necessário que você deixe para trás os erros que foram alimentados um dia ou que foram defendidos um dia. Enquanto você alimentar esses erros, não tem como sua vida avançar. E você deixa os erros para trás quando busca perdão. Por isso, busque o perdão de Deus para resolver a culpa. Com a culpa resolvida, você fica sem peso nas costas para escalar a vida diante de você. Você também tem que deixar para trás os equívocos da sua vida. Se você conduziu sua vida por um rumo equivocado, você deve buscar o perdão de Deus. Porque Deus é o grande perdoador da vida, o grande perdoador das vidas sem rumo. É dele que vem o perdão mais amplo, um perdão que se estende por toda a nossa existência e não apenas por momentos isolados. O perdão de Deus tem o poder de proporcionar para você redenção,
tem o poder de te fazer recomeçar a vida do ponto onde você parou e a partir do ponto onde você errou, para daí para frente seguir no caminho do propósito eterno de Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa receber as mensagens todas as semanas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima mensagem.